10 erros que você não pode cometer quando for fazer a sua declaração do RAU, Relatório Anual de Lavra. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou explicar rapidamente para você o que é o RAU, Relatório Anual de Lavra, e eu fiz uma lista aqui com 10 erros que você não pode cometer na hora de fazer a sua declaração. Antes da gente entrar então no assunto desse vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e depois compartilhar aí esse vídeo, com seus amigos, colegas de trabalho e tudo mais, enfim, com quem você acredita aí que vai aproveitar esse conteúdo. O que é o RAU? O RAU é o Relatório Anual de Lavra, que deve ser apresentado à ANM anualmente por meio de sistema próprio. Então, existe um sistema chamado RAU Web, que é por meio dele que a gente faz a declaração do RAU, e ele é obrigatório para todos os titulares de direitos minerários que têm concessão de lavra, manifesto de mina, os arrendatários também têm que apresentar o RAU, processos com guia de utilização, título de registro de licença, registro de extração e PLG. Então, todos são obrigados a apresentar o RAU anualmente. Com relação ao prazo, anualmente, até o dia 15 de março, esses titulares, são obrigados a apresentar à ANM o relatório anual de lavra até o dia 15 de março, exceto quem tem registro de licença sem PAE aprovado, que aí o prazo passa para dia 31 de março, tá? De cada ano. Mas eu costumo dizer, quem é meu aluno sabe, considera ali o dia 15 de março para você ficar tranquilo, tá? Porque a única exceção até dia 31 de março é quando você tem um registro de licença sem PAE aprovado. Em todas as outras situações, registro de licença com PAE aprovado, PLG, registro de extração, manifesto de mina, áreas com guia de utilização, arrendatários também, de concessões de lavra ou de manifesto de mina, é até o dia 15 de março. Outra coisa importante da gente saber com relação ao RAU, ao Relatório Anual de Lavra, é a diferença entre ano base e exercício. Então, um exemplo prático aqui para você. Em 2022, em março de 2022 até março de 2022, a gente deve apresentar então o RAU ano base 2021. O exercício é 2022, porque a gente está no ano de 2022. No entanto, o ano base, que é o ano a que se refere o RAU, as informações são referentes ao ano base. Então, 2022 você apresenta o RAU ano base 2021, tá? Isso também tem que ficar aqui muito claro pra gente, essa diferença entre ano base e exercício. Lembrando que o RAU ele tem que ser feito por profissional legalmente habilitado e também é preciso que se emita aí uma ART, tá? Uma anotação de responsabilidade técnica de quem elaborou ali aquele relatório anual de lavra. Então agora vamos aos 10 erros que você não pode cometer ao fazer a sua declaração do RAU. O primeiro deles é não conferir os dados de CEFEM, inclusive os dados de produção. Quando você faz a declaração do RAU, existe uma tela em que você tem que declarar o que foi produzido, o que foi vendido, o que foi consumido, os impostos recolhidos e também o que você recolheu a título de CEFEM. Então, todas as vezes que você for fazer a declaração do RAU, você tem que conferir esses valores. Eles têm que estar de acordo com o que você recolheu de CEFEM ao longo do ano. E aí você também aproveita para conferir para ver se existe algum valor lançado errado, porque pode ser que exista ali, durante o ano que você tenha lançado algum valor de CEFEM incorreto, por exemplo, Isso pode acontecer. Então, toda vez que você vai fazer a declaração do RAU, você tem a oportunidade de fazer aí mais uma vez essa conferência para que não haja ali nenhum erro na sua declaração. Se você identificar algum erro no CEFEM que já foi recolhido, aí você consegue fazer essa correção, tá? Porque no RAU os dados têm que estar rigorosamente iguais aos que você declarou a título de CEFEM ao longo do ano base.
E aqui vai uma dica aí muito importante que algumas pessoas não sabem. Lá no portal da transparência da ANM, você consegue consultar os valores de CEFEM pagos, tá? Então, você entra lá no portal da transparência da ANM, vai lá em consultar processo, depois em CEFEM, e aí você consegue, então, ter acesso a esses valores que também ajudam aí na sua conferência. Lembrando que os valores oficiais são aqueles que constam lá na sua guia de recolhimento da CEFEM, tá? Mas esse portal da transparência aí, você também pode utilizá-lo para auxiliar aí na sua conferência de CEFEM para fazer a declaração do RAL. O segundo erro que você não pode cometer é não justificar determinadas informações. Existe uma tela lá no RAL Web em que você pode, é um campo livre, em que você pode justificar alguma informação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um RAL e aí era um RAL com guia de utilização e a empresa tinha decidido não pedir prorrogação daquela guia de utilização. Então, lá na tela que a gente coloca uma projeção da produção, eu naturalmente coloquei um valor zerado. Por quê? Porque eu sabia que a empresa não tinha solicitado a prorrogação da sua guia de utilização, então no próximo ano, pelo menos, né, não havia projeção para a produção, porque a empresa nem sequer tinha um instrumento ali para realizar a lavra, tá? E aí, quando você coloca uma informação que até certo ponto, caso você não justifique, não faça sentido, você vai nessa tela específica lá do RAL, que você consegue inserir ali algumas explicações, algumas informações a mais. Isso é importante para que você evite exigências da ANM. Outra situação que você deve, nesse caso você é obrigado a colocar lá informações complementares. É o caso de ajuste de estoque. Então, por exemplo, eu estou fazendo um RAL em 2022 e aí, enfim, há alguma perda, algo assim, e eu tenho que fazer um ajuste de estoque. Com a ANM o sistema RAL Web calcula esse estoque automaticamente. Se eu precisar fazer qualquer tipo de ajuste, né, que eu consigo fazer, eu devo justificar isso lá nas minhas informações complementares no RAL Web. Isso facilita a vida do técnico na hora que ele estiver analisando o seu RAL e também evita que ele faça exigências para você retificar o seu RAL de alguma forma. O terceiro erro é deixar de considerar algum processo na declaração do RAL. Então, eu falei no início do vídeo todos os processos que precisam, né? Todas as situações em que você precisa apresentar o relatório anual de lavra. E aí, por mais que não haja produção nem recolhimento de CEFEM nesses casos, né? Você deve sim fazer a declaração do RAL. E aí um erro que algumas pessoas podem cometer é deixar de considerar algum processo, seja algum processo que está ali em fase de suspensão de lavra, por exemplo, né? Ou um processo com uma guia de utilização que foi emitida às vezes no final do ano e a pessoa só vai começar a operação no outro ano. Então esse é um erro que você não pode cometer. Você tem que analisar todos os processos que precisam constar no seu RAL antes de você começar a fazer sua declaração, para você não correr o risco, né, de deixar de considerar algum processo aí na sua declaração. O outro erro que eu já adiantei é achar que não tem que apresentar o RAL só porque não teve produção ou não teve CEFEM recolhida. Você deve sim apresentar o RAL, mesmo que a produção esteja zerada, mesmo que você não tenha recolhido a CEFEM naquele ano base, tá? É o que a gente chama de RAL negativo ou RAL zerado. Algumas pessoas falam RAL negativo, eu particularmente falo RAL negativo, mas eu já vi também algumas pessoas falarem aí RAL zerado, tá? O que isso quer dizer? É o RAL daqueles processos, né, que não teve produção, não teve venda, por exemplo, um processo aí em suspensão de lavra, em fase de concessão de lavra, mas está com as atividades suspensas, tá? Então não houve produção, não houve venda, não houve recolhimento de CEFEM, mas mesmo assim
nesses casos você é obrigado a declarar o RAL. Então, o quarto erro aqui, né, que eu trouxe para você nesse vídeo é achar que não precisa declarar só porque não teve produção. Isso está errado. Você tem que declarar sim. O quinto erro, e eu chamo bastante atenção para ele, é ignorar a fase de levantamento de dados. Então, o RAW ele não começa na hora que você abre lá o RAW Web e começa a inserir os dados. O RAW ele começa previamente na fase de levantamento de dados, tá? E essa fase não pode ser ignorada, porque você vai abrir o RAW Web e aí você vai ver lá uma informação que você não tem. Aí você tem que parar para ver onde está essa informação, né? Ou entrar em contato aí com o seu cliente, caso você seja prestador de serviço, ou buscar com outro setor da empresa, caso você esteja fazendo aí para a empresa que você está trabalhando, tá? Então, a fase que eu considero mais importante na hora de você fazer o RAW é a fase que antecede o preenchimento lá no RAW Web, que é justamente essa fase de levantamento de dados, que você vai pegar os dados de produção, os dados CEFEM, os dados de impostos, os dados de insumo e tudo mais. Todas essas informações que você deve inserir lá no RAW Web. Por que você não pode ignorar essa fase? Por que é um erro ignorar essa fase de levantamento de dados? Porque isso vai te dar muito mais segurança na hora de fazer o seu preenchimento e também vai te dar agilidade, tá? Então, quando você entra no RAW Web, a ideia é você já estar com todas essas informações organizadas para que isso facilite o seu trabalho na hora de você fazer a declaração. O sexto erro, ele não é nem um erro, na verdade, é uma dica, que é o quê? Nesse momento, você pode aproveitar a oportunidade para conferir lá os dados das notas fiscais com o que foi declarado de CEFEM, de produção e tudo mais. Então, se você tem acesso a esses dados, né, as notas fiscais emitidas ou o controle lá de produção, né, do que foi para o consumo, por exemplo, essa é uma ótima oportunidade para você fazer essa conferência, para ver se não tem nada de errado, né? Às vezes até um erro de digitação na hora de você colocar os valores ali na hora de fazer a declaração da CEFEM, tá? Então, é uma excelente oportunidade para você conferir também as notas fiscais, mês a mês, o que foi produzido, ou os controles de produção, né? Para ver certinho ali o que foi consumido e o que foi declarado lá na CEFEM. Porque se tiver algum erro, você consegue aí fazer a correção a tempo, porque caso você sofra alguma fiscalização de CEFEM, a INEM naturalmente vai conferir essas informações, né, com as notas fiscais, com os controles de produção e tudo mais, e aí você fazendo essa conferência todos os anos, você diminui aí esse risco de existir algum erro aí na sua declaração de CEFEM. O sétimo erro é colocar informações incoerentes com a realidade do empreendimento e com as outras autorizações do titular. Por exemplo, lá no RAW a gente tem uma parte que a gente tem que declarar lá o que foi utilizado de recursos hídricos, né? Então, por exemplo, aí naquele processo minerário, vamos supor, alguém operando ali com guia de utilização e tem também ali uma outorga para uso de água, por exemplo. Então, essa outorga para uso de água, ela tem uma determinada quantidade ali, né, que a pessoa pode utilizar. E lá no RAW também tem um local que você coloca essa informação do que foi utilizado. Então, quando você estiver fazendo a declaração do RAW, você tem que colocar informações coerentes com a realidade, obviamente, e também com essas outras autorizações, né, que a pessoa tem, como, por exemplo, a licença ambiental e a outorga ou dispensa aí de uso de recursos hídricos. O oitavo erro é colocar informações incoerentes com a sua própria declaração do RAW. Então, por exemplo, vamos supor que você lá na parte de investimentos coloca que teve investimento em equipamento. Então, lá na parte de equipamento, você tem que colocar quais equipamentos foram adquiridos, né? Isso tem que conversar ali no seu RAW, no seu relatório anual de lavra. Isso tem que ficar muito claro. As informações no seu RAW, elas têm que conversar entre si, tem que fazer sentido entre si. Igual esse exemplo que eu dei, se você colocou lá, né, que investiu em equipamento, quando você vai declarar os equipamentos, você tem que colocar os equipamentos que você adquiriu
naquele determinado ano base, por exemplo, né? Então as informações têm que conversar no próprio RAW e também conversar com a realidade. Elas têm que ser coerentes com a realidade daquela mina. O nono e penúltimo erro que você não deve cometer quando faz a sua declaração do RAW é deixar para a última hora e sofrer com o sistema RAW Web congestionado. Então, para quem já fez RAW aí de última hora, e esse é um erro que eu já cometi, por isso que eu estou falando para você não cometê-lo, já percebeu que ali nos 5 últimos dias ali do limite, né, de você declarar o seu RAW, o sistema fica bastante congestionado e bastante lento. A ANM costuma liberar o sistema em meados de janeiro, por exemplo, e aí você já consegue começar a fazer a sua declaração do RAW. Então, o ideal é você se programar para que você não tenha que passar esse aperto, né, ou muitas vezes passar uma raiva ali com o sistema lento, com o sistema congestionado ali nos últimos dias da declaração do RAW. O ideal é você declarar o RAW até uma semana ali mais ou menos antes do prazo acabar. Então o prazo é 15 de março, o ideal é que até o dia 10 no máximo, estourando, você esteja aí com todos os seus RAWs declarados e enviados, tá? Essa é minha dica. E é uma dica de quem já passou por isso, já fez RAW de última hora e não foi uma experiência legal, tá? Foi com muita adrenalina, com muita emoção. No final deu tudo certo, mas eu não recomendo que você faça o mesmo. O 10º e último erro que você não deve cometer na declaração do RAW é achar que no último dia o sistema funciona até meia-noite. Essa, gente, parece que é uma pegadinha. No último dia, o sistema só funciona até as 17h59. Então, se você acha, né, que vai chegar lá no dia 15 de março, que é o último dia, e vai fazer a sua declaração do RAW até meia-noite, esqueça. O sistema, ele sai do ar, é 17h59. E se você tiver com o RAW aberto, não, 17h59 vou estar com o RAW aberto aqui, que aí eu vou conseguir terminar. Você não consegue. Quando você coloca lá para continuar a tela, o sistema sai do ar, tá? Então fique muito atento. No último dia, isso está na portaria DNPM 155 de 2016. No último dia, o sistema RAW Web, ele só funciona até as 17h59. Então fique muito atento com relação a isso. É um erro que, graças a Deus, eu nunca cometi, mas já ouvi de colegas, né, que não sabiam que era assim, né, que o sistema fechava às 17h59 e aí perderam então o prazo do RAW porque achou que no último dia era até meia-noite. Em todos os outros dias você consegue declarar, tá? E no sistema não fecha, só tem essa exceção que é no último dia de declaração, que ele só funciona até, tá lá na norma, né, 17h59, então fique muito atento com relação a isso. Bem, esses foram os 10 erros que você não pode cometer quando for fazer a sua declaração do RAW, relatório anual de lavra. Se você gostou desse vídeo, então você deixa o seu like, o seu joinha, comenta aqui embaixo para eu saber. Se quiser deixar também sugestões para próximos vídeos, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com os seus colegas, com os seus amigos, que eu tenho certeza que isso vai ajudá-los demais. Um abraço e até a próxima!